O Jornal do Meio-Dia está de volta e foram liberados 18 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares de bancada para retomar as obras do campus de Várzea Grande, campus da UFMT. Obras que estão paradas desde 2025, desde o ano passado. A construção começou lá em 2014, enfrentou sucessivas interrupções e agora chega a 85% de sua execução. E esse mesmo pacote de recursos também está sendo aplicado em melhorias no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a reitora da UFMT, Marluce Souza. Boa tarde, reitora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Prazer enorme, viu? Reitora, quais as obras que vão ser realizadas aqui com esses recursos aqui das emendas, nesse valor aí de 18 milhões? Elas já foram, em grande maioria, realizadas, tá, Lúcio? Porque esse recurso é de emenda parlamentar do ano de 2024. Então, na verdade, a totalidade do recurso é de 30 milhões. Para isso, nós adquirimos veículos, caminhonetes para atender todos os campi. Atendemos também o hospital universitário com a aquisição de equipamentos para cirurgias e castrações de animais e tantos outros equipamentos. E restaram, então, 18 milhões para as obras do campus de Várzea Grande. Ocorre que essas obras, desde 2024, elas foram tratadas já na gestão anterior à nossa, de execução deste serviço pelo Estado de Mato Grosso. E o Estado de Mato Grosso, em função das inúmeras obras que estavam sendo encaminhadas, pediu prazo de 9 meses. Nós concedemos, passamos pela Procuradoria-Geral, que não encontrou óbice na prorrogação e na concessão desse prazo. Esse prazo venceu agora em fevereiro e no dia 20 de fevereiro, então, nós autorizamos a transferência dos 18 milhões de recursos desta emenda parlamentar de bancada de 2024 para os cofres do Estado de Mato Grosso. Então, as obras serão retomadas, já estão em licitação e já está à disposição do nosso secretário estadual de obras. E, reitora, quais serão os objetivos, quais obras vão ser realizadas no campus de Várzea Grande, que é a segunda maior cidade do estado, é importante a presença da UFMT por lá? O nosso campus é um campus que vai atender hoje 5 diretorias e 5 cursos da área de engenharia. Engenharia de mineração, engenharia civil, engenharia elétrica. Então, será um centro de engenharias, Várzea Grande. E lá nós estaremos atendendo, então, todos os alunos dos cursos de exatas, com possibilidade, lógico, de ampliação. Mas, nesse momento, ele está construído e preparado para atender estes cursos já existentes e que já funcionam dentro do espaço físico de Cuiabá, do campus de Cuiabá. Reitora, por falar no campus de Cuiabá, independente desses 18 milhões de reais que restaram lá, de um total de 30 milhões, qual seria ou quais seriam as principais urgências do campus aqui de Cuiabá? Com esse recurso dos 30 milhões, a gestão anterior, o reitor anterior, aplicou, distribuiu, aprovou em conselhos e em projetos, né, e já fez a execução. Hoje nós temos recursos para atendimento dos demais campos, que é Araguaia, Sinop, Cuiabá, de um valor de 13 milhões e 500 mil, que é uma emenda de bancada também, mas para execução no ano de 2025. E que nós encontramos resistência em fazer a execução, porque ele veio com a finalidade equivocada. Ele veio também destinado para
o campus de Várzea Grande, sendo que nós havíamos apresentado demanda de que ele viesse para atender todos os demais campos, porque todos os demais estão em situação assim de sofrimento nas suas estruturas físicas, nas suas instalações elétricas, no seu cabeamento de internet. Então, demoramos um pouco mais a execução desse recurso que começa agora, porque ele veio com uma destinação equivocada, buscamos autorização da base parlamentar, deputados e senadores, eles nos autorizaram a mudar a destinação e hoje nós temos então 13 milhões e 500 para além desses 18 milhões está para Várzea Grande e 13 milhões e 500 para outras necessidades dos demais campos, Araguaia, Sinop e Cuiabá. Reitor, até sobre este assunto que é uma crítica que sempre se faz, né, sobre essa questão do sucateamento, da estrutura que precisa de reparos urgentes. Esses recursos, então, eles têm uma destinação aqui para Cuiabá. A gente pode esperar que vai haver essa melhoria, que muitas pessoas esperam, certo? Na verdade, a universidade hoje sofre com infraestrutura que muitas das vezes ela não aparece muito. É mais ou menos como aquela história dos prefeitos que tem que fazer instalações, por exemplo, sanitárias, que não aparecem. Nesse momento, a nossa urgência são as instalações de internet, de sistema. Então, a gente está destinando a grande maioria desses 13 milhões, porque esses 13 milhões ainda não foram liberados na sua totalidade. Apenas 10 milhões e 200. E esses 10 milhões divididos vão atender cabeamento de internet no Araguaia, em Sinop e em Cuiabá. Então é um serviço que ele aparece na execução e no nosso dia a dia, né? É cabeamento, e é cabeamento caro, em estruturas antigas, né? E em estrutura de amplo espaço geográfico. Então, nós precisamos melhorar isso, porque isso dará qualidade de atendimento aos nossos usuários, alunos, a sociedade em geral, as nossas relações, inclusive com o exterior. O nosso site, para vocês terem uma ideia, ele não é acessado no exterior, porque ele tem problema de segurança cibernética. Então, nós estamos investindo nisso, porque hoje a nossa prioridade, quando nós chegamos há 1 ano e 3 meses atrás, era a retomada de obras paralisadas. Eram 8 e nós já retomamos todas elas. E em 2026 a nossa prioridade é a política de sistema de tecnologia na universidade. E tem uma outra prioridade urgente aí, não é, reitora? Resolver esse problema do Hospital Universitário Júlio Miller, que até agora, ele pertence ao município de Santo Antônio. Como que está essa questão aí? Pois é. Foi uma surpresa desagradável. Eu preciso dizer que a Universidade Federal de Mato Grosso nunca foi convidada para participar, para opinar, para apresentar considerações a respeito dessa nova definição geográfica entre os municípios de Santo Antônio e o município de Cuiabá. Mas assim que fomos procurados, fizemos uma avaliação técnica importante. O orçamento do Hospital Universitário Júlio Miller é de quase 300 milhões. Ele vai atender alta complexidade e nele dificilmente funcionará dentro daquilo que o projeto se propõe, dentro de um município que tem 113 milhões de orçamento anual. Por quê? Porque nós precisamos, Lúcio, para atender o hospital universitário, de uma estrutura robusta. Robusta no sentido de oferecer recursos de abastecimento de água, de abastecimento de transporte, de manutenção nas nossas vias e de oferecer um sistema de contratualização que precisa ser seguro para o SUS. Nós vamos atender 20 mil pessoas, né? Entre os 3 municípios, Várzea Grande, Santo Antônio e Cuiabá.
e ter um hospital com a capacidade de atendimento como o HU, ligado diretamente a um município pequeno, pode nos trazer riscos importantes. Então é isso que nós estamos apontando. Nós amamos Santo Antônio de Leveger. Temos o maior prazer em que o hospital universitário possa estar dentro daquele município, mas o município precisa de entender. Ele tem água suficiente para abastecer a necessidade de um hospital diariamente? Né? As suas instalações, a sua capacidade orçamentária vai dar conta de garantir infraestrutura e serviços para um hospital que vai atender 24 horas por dia, uma média de 20 mil pacientes e de atendimentos de alta complexidade? É essa resposta que nós precisamos ter. A UFMT, então, já tem uma opinião, um direcionamento de que o hospital deveria continuar pertencente a Cuiabá, certo? Senão corre todos esses riscos. Algumas pessoas dizem que não, que os recursos viriam do Ministério da Saúde de qualquer forma, mas na prática não é bem assim, reitora. O SUS, ele é tripartite. Sim, por isso. Ele funciona com o orçamento do município, do estado e da União. Não é? E todos os recursos até então demandados durante a construção, os registros, as certidões negativas, elas foram todas emitidas pelo município de Cuiabá. Fazer essa alteração nessa altura do campeonato nos trará muitas dificuldades. Os cursos todos que vão migrar para aquele espaço físico, eles estão registrados no MEC como funcionando no município de Cuiabá. Nós teremos dificuldades, inclusive, para fazer essa alteração. São alterações burocráticas que demandam tempo e que vai colocar em risco o atendimento e o prazo de funcionamento do hospital universitário. E é isso que nós queremos evitar. Reitora, e o hospital universitário, a partir do momento que ele estiver funcionando, portas abertas? Não, ele é alta complexidade, ele não terá atendimento de portas abertas, a não ser em atendimento de partos de alto risco, que é ainda hoje portas abertas no atual local onde ele está instalado hoje. Ele permanece da mesma forma. Ele vai funcionar no mesmo sistema, então, do que o Hospital Central que foi inaugurado recentemente pelo governo. Inicialmente, nós manteremos o hospital da mesma forma que ele funciona hoje e ampliaremos devagar, na medida que os recursos forem sendo liberados, faremos a ampliação. Queremos, inclusive, que a gente tenha uma ala para atendimento à saúde indígena. Mas tudo isso é o projeto, nós precisamos migrar do jeito que nós estamos, com o formato e com as clínicas que nós temos, o atendimento que nós temos, para depois então a gente estudar devagar toda a ampliação. Reitora, antes de encerrar, gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito dessa possibilidade agora de termos um exame de proficiência, talvez, como se fosse uma OAB para formados em medicina, recém-formados, que é um projeto que já está no Senado, diante dos últimos resultados do ENAMED, aos quais a UFMT se saiu muito bem. Mas a senhora acredita ser necessário de modo geral no Brasil hoje? Olha, eu acredito que as universidades federais, elas têm se mostrado com muita capacidade de formação e muita qualificação. Então, qualquer que seja o projeto de avaliação dos nossos formandos, nós estamos prontos para conversar e analisar e verificar em que nós podemos colaborar. É uma opinião institucional. Reitor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada a vocês, viu? Uma ótima tarde.